5 de Eclesiastes, e nós temos visto a ênfase que Salomão, também chamado aqui de o pregador, no livro de Eclesiastes, ele vem trazendo uma ênfase sobre a vaidade, né? A vaidade que existe debaixo do sol. Nós vemos nos primeiros versos do primeiro capítulo e em diante, que Salomão ele vai trabalhar justamente uma perspectiva, de modo inicial, uma perspectiva baseado da vida debaixo do sol, né? Uma vida aqui nessa terra. Nós vemos que no início do livro de Eclesiastes parece trazer uma perspectiva, ele realmente traz uma perspectiva pessimista das coisas. Ele está analisando a realidade de Deus e muitas das vezes nessa análise que ele faz, ele parece desconsiderar o próprio Criador. Mas nós vemos no início do livro que ainda há indícios e vestígios que ele aparentemente nessa perspectiva desconsidera Deus, mas ele não é um ateu na sua perspectiva por completo. É apenas uma análise que ele está fazendo do mundo debaixo do sol. E nós vimos nos últimos capítulos, antes do capítulo 5 que nós vamos pregar, nós vimos no capítulo 3 a questão que envolve o propósito para todas as coisas, há tempo para tudo debaixo do sol. Há um propósito determinado por Deus para todas as coisas e nós devemos descansar no Senhor, que faz com que os seus propósitos, os seus decretos sejam cumpridos, e isso para o bem de todos nós, para o louvor dele, para a sua própria glória e para o bem daqueles que o amam. Nós vimos também sobre o tempo determinado, nós vimos também sobre a questão da injustiça, nós vimos isso ainda no capítulo 3, como reina a injustiça e a maldade no mundo debaixo do sol, nessa realidade onde há corrupção, e essa corrupção por conta da queda, por conta do pecado. Nós vimos na semana passada, no capítulo 4, fechando todo o capítulo com a pregação sobre as tribulações da vida. E hoje nós vamos entrar no capítulo 5, onde vamos nos atentar do verso 1 até o verso 7, onde ele vai trabalhar a questão dos votos precipitados, e não somente isso, mas aqui nós podemos entender como um ambiente de culto, de solenidade, que Salomão está trabalhando aqui, que nós vamos trazer aplicações nesse sentido também, sobre como os homens eles são precipitados no falar. Nós vamos ver aqui e conectar isso com a epístola de Tiago, como aqueles que se aproximam de Deus devem se aproximar dele com reverência, com muito cuidado, porque o nosso Deus, ele é o Rei Supremo, ele é o Juiz Supremo, ele é o Criador de todas as coisas, e por mais que ele seja o nosso Pai, que traz essa conexão mais íntima do Deus pessoal, ele também, além da sua imanência, ele é um Deus transcendente. Ele é um Deus que não se confunde com a sua criação, é um Deus distinto. Então nós devemos ter muito cuidado e muita reverência, principalmente quando estamos no culto a Ele. Amém? Vamos então ler o texto, a perícope do verso 1 ao verso 7 de Eclesiastes capítulo 5. Assim inicia a perícope: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras neces. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Pela graça do Senhor, vamos agora nos ater a cada verso aqui e pedir a Ele, por sua misericórdia, para que o Espírito Santo venha nos dar entendimento da sua santa palavra e que nós possamos realmente pregar fielmente aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, nada mais e nem nada menos. Nós vemos então, logo no primeiro versículo, na introdução, que o Salomão nos adverte sobre a reverência que nós devemos ter em relação ao nosso Deus.
A perícope, toda ela terá como pano de fundo um contraste que nós devemos nos ater. Qual é esse contraste? É o contraste abismal, esse grande abismo que existe entre Deus e o homem. Deus, como nós vimos aqui na introdução, é um Deus transcendente. É um Deus que não é como os deístas dizem, que cria, dá a corda e vira as costas. É um Deus que está aqui, que se relaciona, um Deus que sustenta todas as coisas, mas também é um Deus que se diferencia da sua criação. Ele é o supremo, ele é o criador de todas as coisas, ele é eterno. Ele está antes do princípio e ele que estabelece o tempo, é ele que cria todas as coisas. Não é possível ao homem, então, se achegar a Deus por seus próprios esforços. Nenhum homem consegue se aproximar de Deus com seus próprios esforços. E nós vamos ver isso aqui na perícope, porque Salomão vai ter intenção e vai fazer questão de apontar que Deus está nos céus e nós, os homens, estamos na terra. Há uma grande distância entre nós e Deus. E nenhum esforço da nossa parte, nem intelectual, nem em relação às nossas riquezas, dinheiro algum pode fazer com que nós nos aproximemos de Deus, se Ele não antes se aproximar de nós por meio do Senhor Jesus Cristo. O Deus que é pessoal, que se relaciona conosco, que se relaciona com o seu povo, Ele também é um Deus transcendente, um Deus que está além da sua criação. Ele se distingue dela, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Rei Supremo e Ele é Juiz Supremo. É por isso que com essa consciência, o homem deve guardar o pé quando entrar na casa de Deus. É por isso que todos nós, todos os homens, mas principalmente aqueles que confessam a fé no Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem no único Deus verdadeiro, deve ter a consciência de ter uma grande reverência quando chegar na casa do Senhor. Assim, discernindo quem é Deus, ou seja, o Criador de todas as coisas, aquele que está nos céus, aquele que sim é o nosso Pai, mas também é Rei, é soberano, que exige reverência, principalmente quando estamos reunidos para o culto a Ele. Nós devemos ter muito cuidado e Salomão vai destacar aqui a ideia de que nós devemos chegar primeiro para ouvir o Senhor. E aqui é importante nós imaginarmos uma figura de um juiz e de um rei para entender isso aqui, porque quando nós estamos num tribunal, por exemplo, e qualquer pessoa que quer falar com o juiz, ele não chega falando de forma afoita com o magistrado. Primeiro, ele tem que pedir autorização ao assessor do juiz, para o assessor, se for o caso, liberar a sua conversa com o magistrado. Via de regra, dentro de um processo judicial, quem fala pelas partes é o advogado. As partes não falam diretamente com o juiz. E quando é permitido falar, ele tem que aguardar que o juiz lhe dê a palavra, permita que ele fale. Com os reis não era diferente. Hoje nós vivemos na época da república, democracia, nós acabamos por perder essa imagem, esse imaginário de como era na atuação dos reis, dos soberanos, mas não era diferente. Existia toda uma solenidade para se falar com os reis, com o soberano, e você só poderia falar depois de estar autorizado por esse rei. Portanto, quando nós temos aqui Salomão falando sobre ouvir, aqui no verso 1, que quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios, a ideia de ouvir aqui é justamente essa, é uma ideia de você se chegar a Deus com submissão, com reverência e com uma ideia de sujeição a esse Deus. Não chegando como aquele tagarela que quer falar com a falta de respeito, sem o discernimento de quem é Deus e de quem Ele é. É importante, e aqui o destaque que Salomão está trazendo é justamente essa. E novamente lembrando, no contexto de culto principalmente. Nós não estamos diante de qualquer pessoa, não estamos diante de um amigo. Quando estamos cultuando, nós estamos cultuando
ao Deus, o nosso Salvador, o Supremo Senhor. Outro ponto que deve ser destacado aqui, além da questão do culto, é que nós não devemos nos aproximar de Deus sem nos submetermos à sua vontade. Aqui o texto foi escrito sobre a antiga aliança, e é por isso que ele vai trazer essa ideia de sacrifícios. Aqui no primeiro verso, quando ele fala que é melhor se chegar do que oferecer sacrifícios de tolos, aqui ele está trabalhando a ideia de sacrifício de animais. Certo? A ideia de sacrifício de animais que nós tínhamos na antiga aliança, onde o povo devia sacrificar pela manhã e de forma vespertina, como o livro de Hebreus vai dizer, que esses sacrifícios eram uma forma do povo se lembrar dos seus pecados. Jamais foi o propósito realmente de limpar o povo do seu pecado, de trazer remissão de pecados, mas apontava para o Senhor Jesus Cristo e para o seu sacrifício no futuro. É baseado nesse ponto que nós temos aqui de sacrifícios, ou seja, de um momento de solenidade que tinha na antiga aliança, é que nós também podemos estender essa aplicação de solenidade para nós, não mais tendo os sacrifícios como nós tínhamos antes de Cristo, na antiga aliança, mas agora, na nova aliança, a ideia da convocação solene. Nós sempre lembramos aqui, principalmente aos domingos pela manhã, após a EBD, que o culto ao nosso Deus não é um convite. Nós não convidamos, cada irmão aqui não está convidado a comparecer no domingo e prestar um culto a Deus. Não é uma alternativa prestar ou não prestar o culto a Deus. Deus convoca o seu povo para prestar culto a Ele. Todos nós temos o dever de cultuar ao nosso Deus. Ele convoca o seu povo e essa é uma convocação ótima. Nós devemos louvar a Ele por Ele nos convocar a isso. Isso é uma forma de sermos alimentados, de termos as nossas almas edificadas, de termos conversas saudáveis, de termos os meios de graças aqui sendo exercidos por nós, a oração, a leitura da palavra, as orações cantadas por meio dos louvores ao nosso Deus, como nós tivemos agora há pouco. Isso tudo alimenta a nossa alma. Nós vamos para casa louvando ao Senhor, somos gratos a Ele por essa convocação que reúne os seus santos para cultuar a Ele. É por isso que, estendendo isso na nova aliança, as pessoas, igualmente, hoje, no nosso tempo, acabam prestando culto de tolos. Nós vimos aqui a ideia de sacrifícios de tolos, nós podemos também aplicar a ideia de convocação solene de culto de tolos. São pessoas que não agem de modo reverente ao Senhor, são pessoas que não prezam pela ordem do culto, são pessoas que não discernem quem é o Deus que eles estão adorando, quem é o Deus que está sendo adorado, que não tem a ideia do que é culto, que não é uma apresentação, não é clube, não é festa, mas é serviço, onde cada um de nós prestamos um serviço ao nosso Deus, adorando a Ele. Quando não se tem essa ideia de culto, de quem é Deus, do que Ele exige que nós façamos, ou seja, aquilo que Deus requer de nós no culto a Ele. Quando homens trazem invenções para o culto, quando homens, ao invés de abrir a palavra e expor os versos do Senhor, falam sobre suas histórias de vida, falam sobre ideias da psicologia, falam sobre coaching e tudo aquilo que Deus não quer que seja comunicado no seu culto. Porque o culto é para Ele e Ele revela a nós na palavra como nós devemos cultuá-lo. Nós acabamos por prestar um culto de tolo a Ele. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, que é a ideia de guarda o pé, que Salomão está trabalhando aqui. Cuidado, guarda o seu pé quando entrares na casa de Deus. Guarde o seu pé quando for cultuar ao Senhor, para que você não preste um culto de tolo, não discernindo aquilo que deve ser discernido na palavra. Nós vemos também muitas vezes, infelizmente, que também aqueles que não discernem e também aqueles que estão presentes de corpo. Isso é muito comum, inclusive nós mesmos, cada um de nós já praticamos esse pecado. Infelizmente, nós
confessamos isso ao nosso Senhor, confiando que Ele nos perdoa. Mas quantas vezes nós sentamos no culto ao nosso Deus, mas apesar do corpo estar aqui, o coração não estava presente. Nós oramos ao Senhor visivelmente, de forma exterior, com os olhos fechados, mas a nossa mente não estava orando. Nós louvamos ao Senhor com as nossas bocas, mas não estávamos discernindo as músicas que estamos cantando em louvor a Ele. Nós estávamos, aparentemente, prestando atenção na palavra, aparentemente, na verdade, só ouvindo, mas não retendo as verdades do Senhor e pedindo ao Espírito que aplicasse em nosso coração para que nós pudéssemos viver a palavra dele. Quantas vezes nós não praticamos esse pecado? Quantas vezes? É por isso que Salomão está advertindo: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Não é um momento de brincadeira, não é um momento de socialização, é um momento de serviço. Cada um de nós devemos estar conscientes do que nós viemos fazer quando entramos na casa do Senhor para cultuá-lo, discernindo tudo que é praticado aqui e louvando a Ele, como Ele diz, em espírito e em verdade. É isso que Ele requer dos seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Partindo para o verso 2, ele vai falar que não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Nós vemos que Salomão ainda continua desenvolvendo sobre o problema da precipitação, da ansiedade de querer falar muito diante de Deus. Aqui será dito novamente sobre o perigo de se precipitar com a boca, ou seja, o cuidado que nós devemos ter quando estamos falando diante de Deus, como nós vimos agora há pouco, a ideia de pouco falar, porque nós estamos diante do Criador. Pouco falar. Nós devemos primeiro chegar para ouvir a Deus, e no tempo apropriado falar com Ele. Um ponto a ser destacado também aqui no verso 2, e muitas vezes passa despercebido por nós, é que Salomão fala aqui do falar com o coração. Nem o teu coração se apresse a pronunciar alguma palavra. Isso passa despercebido porque ele fala: não te precipites com a tua boca. Então, de repente, nós que estamos calados no culto, não falando, está tudo bem. Mas ele diz também: nem com o teu coração se apresse a pronunciar alguma palavra. Ou seja, o cuidado não é apenas no falar. Nós devemos ter cuidado também com o que pensamos, no culto ao nosso Deus. Veja, não é só o aspecto exterior. Nós temos visto isso muito pela EBD, no Sermão do Monte, sobre aquilo que Cristo vem evidenciando, que ele condenava os fariseus, que era a hipocrisia, que eram como sepulcros caiados, que o exterior era lindo, bem adornado, mas por dentro havia morte, podridão. A ideia aqui também que a palavra de Deus está dizendo é que no culto ao Senhor, nesse momento de solenidade, Deus não requer de nós somente o exterior. Ele requer todo o nosso ser. Isso inclusive os nossos pensamentos. De repente estamos calados aqui, aparentemente estamos dentro dos critérios de culto ao Senhor, mas os nossos pensamentos não estão aqui. Nossos pensamentos estão longe. É isso que ele está advertindo aqui. É por isso que não somente se precipitar com a sua boca no muito falar, mas também com o seu coração, não se apressando em pronunciar palavras com o coração. A ideia aqui realmente de pensamentos, que você está pensando muito e até no contexto de oração está falando muito no seu íntimo. Isso por quê, irmãos? Isso porque o nosso Deus, ele é onisciente. Aqui nós trabalhamos o atributo da onisciência de Deus. Para nós aqui, aparentemente, todos nós estamos prestando atenção à palavra de Deus. Mas Deus, que é onisciente, que perscruta cada um de nós, só Ele sabe se realmente os nossos pensamentos estão aqui ou não. Isso destaca a onisciência do nosso Deus, a reverência nos nossos pensamentos,
a sujeição e a submissão a Ele também nos nossos pensamentos. Não adianta manter as nossas bocas fechadas se com o nosso coração nós estamos falando de maneira pecaminosa. Nós estamos falando no momento que não deveria falar. Ou nós estamos falando fora do contexto de culto. O culto está no momento de confissão de pecados ao nosso Deus e o nosso coração está em outro momento. Totalmente aleatório os nossos pensamentos, que não condiz com cada etapa, com cada fase do culto ao nosso Deus. Que nós vimos aqui, o momento de adoração, que nós abrimos o culto adorando a Ele, de convocação, o momento depois de confissão de pecado, o momento depois de ações de graça, onde nós o adoramos com os nossos bens, depois louvamos a Ele com ações de graça. Veja, a igreja falando com o seu Deus, e depois no momento da palavra, onde agora Deus vai falar, por meio da palavra dele, conosco. Existe um diálogo no culto, o culto bíblico. O culto bíblico nós estamos dialogando com Deus, não de maneira mística, não de maneira supersticiosa, mas estamos dialogando com Ele por meio da sua revelação. É por meio da revelação que nós estamos comunicando com Ele. E baseado e firmados na revelação dele, nós temos a segurança que estamos realmente adorando Ele da forma como Ele requer ser adorado. Não há espaço para invenção humana. Não há espaço para "e será". Não, nós nos apegamos à palavra dele. É nela que nós estamos seguros, porque ela foi inspirada por Deus. É nela que nós estamos seguros. Cristo, como nós vimos, advertiu constantemente os fariseus para ter o cuidado sobre isso. E outro ponto que nós podemos também nos ater aqui é sobre o terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz que nós não devemos tomar o nome do nosso Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que toma o teu santo nome em vão. E quando nós estudamos, aqui nós tivemos a oportunidade de estudar, o Catecismo Maior, na sua pergunta 112, Catecismo Maior de Westminster, ele vai trabalhar que quando o mandamento, nós trabalhamos aqui o Decálogo, os 10 mandamentos é o núcleo que vai se estendendo em todas as esferas da vida. Nós temos ali em Êxodo 20, o Decálogo sendo entregue, e nós temos no restante ali Deuteronômio e Êxodo também as aplicações para a realidade do povo. Nós vemos a extensão no âmbito civil, nós vemos a extensão no âmbito cerimonial, nós temos a extensão do Decálogo para todas as esferas. É por isso que a Assembleia de Westminster, quando foi confeccionar ali o Catecismo Maior, a pergunta que eles trabalharam é: o que exige o terceiro mandamento? Que é não tomar o nome de Deus em vão. E ele vai falar que o terceiro mandamento exige que o nome de Deus, só o nome? Não. Os seus títulos, os seus atributos, as suas ordenanças, a sua palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, seja santa e reverentemente usado em nossos pensamentos, em nossas meditações, palavras, escritos, por uma afirmação santa de fé em um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Veja, não é somente o nome de Deus, falar o nome de Deus, mas há uma extensão do Decálogo, há uma extensão do terceiro mandamento. Quando nós zombamos do batismo, nós tomamos o nome de Deus em vão. Quando é zombado algum aspecto da palavra de Deus, nós tomamos o nome de Deus em vão. Aqui no contexto onde nós estamos trabalhando culto, quando não cultuamos a Deus da maneira como Ele requer que nós o cultuemos, nós tomamos o nome de Deus em vão. Nós acabamos por quebrar o terceiro mandamento. É por isso que nós devemos ter, então, cuidado com as palavras e com os pensamentos, justamente porque Deus está nos céus e os homens na terra. Em outras palavras, Deus é Deus e nós somos apenas criaturas. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos
e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele é o Deus que está nos céus. E nós somos apenas criaturas, homens, que temos o favor conquistado por Cristo, de nos achegarmos a Deus em adoração. Por isso as palavras dos homens devem ser poucas. Deve se prezar primeiro o ouvir. Se chegar para ouvir, é melhor do que sacrificar. No verso 4, nós vemos que quando fizeres algum voto, aqui vai ser trabalhada agora a ideia de voto. Nós podemos também trabalhar a ideia de juramentos. Tem uma certa distinção, mas também podemos aplicar na questão dos juramentos que se fazem. Nós vemos que no verso 4 do capítulo 5 diz que quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Muitos aqui, irmãos, hoje em dia têm utilizado esse verso para exigir que algumas pessoas cumpram os seus votos. E aqui não de maneira adequada, né? Alguns irmãos que tiveram histórico em algumas igrejas, né? Igrejas com problema, né? Sobre realmente não bem orientadas na palavra de Deus, né? Com muito equívoco teológico. Em alguns lugares, infelizmente, nem igreja nós podemos considerar que porque não cumpre com os requisitos das marcas da igreja. Infelizmente, é triste nós falarmos isso. Mas muitos desses locais tomam aqui o voto de maneira muito mística, de maneira supersticiosa, sem considerar os critérios, os requisitos e os aspectos do voto. Será que qualquer voto que nós fazemos nós devemos cumprir? Nós vimos lá em Atos que quando Paulo estava sendo perseguido, ali em Atos vai falar que os judeus fizeram um voto sob anátema de não dormirem enquanto não matarem o apóstolo Paulo. Eles fizeram um voto. Será que a ideia que nós partimos aqui de Eclesiastes que eles deveriam cumprir o voto? Será que é qualquer voto? Porque se é qualquer voto, Deus espera que eles cumprissem o voto de matar o apóstolo Paulo. Mas a ideia aqui é que não é qualquer tipo de voto. Existe um aspecto de legitimidade de voto. O voto que é legítimo. O voto que é legítimo ao Senhor. O voto legítimo é aquele que é feito de forma voluntária. E aqui é importante porque nessas igrejas, em muitas igrejas, de maneira equivocada, muitas pessoas são coagidas, praticamente coagidas, a fazerem um voto diante de Deus. Há aquele apelo emocional no púlpito. Depois daquele apelo emocional, aquele líder, ele quer alcançar um objetivo, ele quer alcançar um determinado fim, que é o fim que ele quer almejar, alguma meta que ele mesmo traçou. Ele coloca com que aquelas pessoas que estão ali tomem voto. Um voto de dar não sei quanto de dinheiro para aquela igreja, um voto de não comprar algum objeto. Será que isso é um voto legítimo diante de Deus? Será que nós não estamos quebrando o mandamento, o terceiro mandamento? Um voto legítimo é aquele que é feito com voluntariedade, com fé e consciência de dever e de modo excepcional. Pois, como nós vimos aqui, é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 22, ela vai sintetizar muito bem esses aspectos do voto. Vai trabalhar a ideia de que o voto ele não deve ser feito a criatura alguma, porque isso seria idolatria. Só existe um Deus verdadeiro. Mas somente a Deus, para que seja aceitável, deve ser feito de forma voluntária, com fé, consciência de dever e reconhecimento de misericórdias recebidas, ou seja, o voto é legítimo quando nós estamos agradecendo a Deus por algo recebido de forma misericordiosa e também quando desejamos algo, esse desejo, quando ele é lícito, de acordo com a palavra de Deus, pelo qual cada um de nós se obriga a isso. E na seção 7, é muito interessante que ele vai falar sobre o que nós não devemos fazer voto. Nós não devemos prometer ou fazer qualquer coisa que seja proibida na palavra de Deus.
Se Deus proíbe alguma coisa, o seu voto não vai tornar legítimo. O seu voto não vai fazer com aquilo que Deus proíbe em sua palavra agora seja permitido fazer. A proibição continua. A vontade dele revelada já foi exposta. Ele não quer que se faça isso ou aquilo. É proibido por ele. Então não faça voto tentando o Senhor para fazer aquilo que ele proíbe em sua palavra. Ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nele ordenado. O que quer dizer isso? Qualquer tipo de obstáculo que nós criemos nos votos tolos, que nós criemos para que nós venhamos a fazer aquilo que Deus ordena. De um lado, nós não podemos prometer fazer voto daquilo que Deus proíbe e nem criar embaraço, nem criar obstáculo para que nós venhamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Nem o que não está em seu poder de cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Não faça voto, irmãos, daquilo que não está nas suas mãos cumprir. Nós vimos aqui, o voto é uma exceção. Nós temos que ter discernimento na hora de pensar em realizar o voto, para que nós não venhamos quebrar o nome de Deus. Nós vimos aqui na EBD, sobre os juramentos, que o nome de Deus, ele deve ser sempre tratado de modo muito reverente, depois de meditações e de discernimento, e consciência e com fé. Cuidado para que nós não venhamos fazer voto por coisas triviais. Como nós vimos aqui, é melhor que nós não façamos voto. É melhor que nós não façamos votos do que fazer votos de tolo ou fazer um voto e não cumprir. É por isso que ele vai trabalhar aqui uma ideia muito interessante, que também para a execução não cabe a nós não devemos votar aquilo que não cabe a nós executar, que não tenha promessa ou poder de Deus para aquilo que nós estamos fazendo o voto. E também ele vai falar, por isso os votos monásticos que os papistas fazem como o celibato perpétuo, ou seja, não casar, como também a pobreza voluntária e também como a pobreza voluntária e a obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve se embaraçar. Isso por quê? Porque eles estão criando obstáculos naquilo que Deus requer de nós. Deus não requer, não é um mandamento do Senhor não casar, ou que seus ministros não casem. Uma imposição como essa, obrigando homens a fazerem voto a ter o celibato perpétuo, é pecar contra Deus. E lembre, quebra aquele requisito da voluntariedade, porque isso é uma imposição, já não é algo mais voluntário. Certo? Quando é voluntário, até pode. Nós vimos os casos daqueles que optam em servir a Deus, em se dedicar exclusivamente a Deus e votam por não casar. Ou aqueles que têm o chamado ao celibato. Isso não está errado em si, porque não é imposto, também é voluntário e é para a maior dedicação a Deus. Um exemplo de voto aqui que nós podemos ilustrar é o voto que pais cristãos, por exemplo, fazem na hora de batizar os seus filhos. Nós, como igreja presbiteriana, nós cremos no pé do batismo, que é o pé do batismo, o batismo de crianças. Nós entendemos que por meio do batismo dos filhos dos crentes, eles são recebidos de modo visível ao povo de Deus e fazem parte da igreja. Como era na antiga aliança, a circuncisão das crianças, ali até o 8º dia, nós temos o batismo, que é o sinal externo de que aquela criança faz parte do povo de Deus. Então, quando nós fazemos um voto, os pais principalmente, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, e os pais não ensinam, eles quebram o voto. É por isso que quando nós fazemos votos, e não somente aqui, não é só um voto, mas um dever, né? Deus impõe aos pais o dever de ensinar. Quando nós viemos aqui no púlpito, no pé do batismo, né? Uma cena muito bonita, a criança sendo batizado, a igreja fazendo voto junto com os pais, de auxiliar os pais na criação, e depois quando acaba esse momento solene, isso passa, nem a igreja se preocupa com a criação dos filhos, e nem os pais que terceirizam essa criação para as escolas, para a EBD e para qualquer outro
tirando a sua responsabilidade, eles quebram o voto. O outro exemplo que nós podemos trabalhar, e aqui que é muito quebrado esse voto, é o casamento. Hoje em dia, a taxa de divórcio dentro das igrejas, infelizmente, de modo muito triste, tem sido altíssimo. Muitos cristãos têm se divorciado e se divorciado não de maneira legítima, dentro das exceções que a palavra de Deus coloca para, infelizmente, o divórcio, que não é almejado por Deus, mas sim sempre a reconciliação, o perdão. Mas nós vemos como aquele juramento que é feito de maneira pública perante todos aqueles que participam da solenidade do casamento, que é feito principalmente diante de Deus, é quebrado tão facilmente. E muitas das vezes os argumentos são incompatibilidade de gênios. É sempre via de regra, quando a gente fala no todo, nessa grande quantidade, quando há uma investigação sobre os motivos do divórcio, são motivos egoístas. Os nubentes, né, aqueles que estão casando, eles estão entrando no laço matrimonial sem entender o papel do homem e sem entender o papel da mulher à luz das Escrituras. Eles não entendem a ideia de sacrificial no casamento, não entendem a ideia de serviço, a ideia de amor, a relação da igreja com o Cristo e essa relação sendo espelhada no matrimônio. Eles entram sem discernir e fazem votos. Eles não estão discernindo, estão diante de Deus fazendo votos. E por qualquer motivo, o divórcio é uma opção. Aqui falando do casamento, aproveito a oportunidade para nós reafirmarmos a importância do matrimônio para o nosso Deus, instituído por Ele, criado por Ele, como nós vimos no ensino do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Deus uniu, homem algum separe, uma só carne. Nós temos que ter cuidado com o voto que nós fazemos. Aqueles casados hoje que fizeram diante de Deus, de labutar o máximo por esse casamento, por essa instituição, para a glória de Deus, para o bem do cônjuge, não mirando a si mesmo os seus próprios prazeres, mas realmente servindo ao próximo. E terminando, irmãos, caminhando para o fim, versos 6 e 7, ele vai dizer que não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Esse primeiro verso, se nós formos olhar a versão da Nova Almeida atualizada, vai dizer que não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus, aqui mensageiro de Deus é o sacerdote, ou para nós o oficial da igreja, que é o responsável, instituído por Deus, o responsável por comunicar a palavra de Deus, e nem diga para o mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Realmente a ideia aqui é que nós estamos trabalhando desde o início. Cuidado com as palavras, cuidado com o que nós falamos, cuidado para nós não nos precipitarmos com as nossas palavras diante de Deus. Temos que ter muito cuidado. Veja que ele coloca aqui, não consintas que a tua boca te faça pecar. E depois nem diga que foi descuido para o mensageiro de Deus. Ou seja, você não controla a sua língua, que você deve dominar. Depois você peca, falando o que não devia falar. Ainda vai querer jogar para cima do mensageiro de Deus, como se não tivesse sido advertido por ele, ensinado por ele. E concluindo, essa ideia aqui, eu vou pedir aos irmãos que abram em Tiago 3, que Tiago vai trabalhar muito essa ideia aqui da língua, né? Essa língua que nós, os homens, temos muita dificuldade de controlar e pecamos muito. Tiago 3, verso 5, a partir do verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago trabalha muito bem o perigo do falar, o perigo de não se domar uma língua, trabalhando a ideia de grandes feras que são domadas por nós, os homens, mas um pequeno órgão situado no nosso corpo é difícil de domar e faz com que nós pequemos contra Deus primeiro e também contra o nosso irmão. E concluindo, irmãos, os pontos para nós recapitularmos aqui. O primeiro ponto é: nós devemos nos portar de modo reverente no culto que prestamos ao nosso Deus, consciente que é um ambiente solene, que Deus se faz presente de maneira especial para ser adorado por nós. Nós devemos ter muito cuidado como adoramos a Deus. Nós devemos nos apegar à palavra revelada para que venhamos cultuá-lo, com os elementos que Ele instituiu para que nós venhamos a cultuá-lo, sem invenções humanas, sem o pensamento de querer agradar aos homens, trazendo invenções para a igreja para que as pessoas se sintam bem. Aqui o culto não é para nós. Nós não somos destinatários do culto. Nós somos convocados para prestar o culto ao Deus que nos salvou. Nós devemos também ter consciência que esse culto que nós prestamos a Deus só é possível porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Foi pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. Foi por meio do seu sangue que nós agora somos integrantes do povo de Deus, como o apóstolo Paulo trabalha em Efésios, antes estrangeiros, agora concidadãos. A cidadania que os gentios receberam, e nós também somos gentios, se pudéssemos assim trabalhar, não somos judeus, nós conquistamos por meio de Cristo e a sua vitória na cruz do Calvário. Então isso nos traz ainda mais temor quando venhamos cultuar. É o sangue de Cristo que foi derramado para que nós pudéssemos estar aqui. Olha o tamanho do preço, olha o tamanho do significado quando nós nos reunimos. Nós estamos aqui porque Cristo, o inocente, padeceu e morreu em nosso favor, para nos lavar dos nossos pecados, para nos remir e para nos reconciliar com Deus. Devemos ter cuidado também, como nós vimos aqui, com os votos que fazemos diante de Deus, para que não venhamos tomar o seu santo nome em vão, fazendo votos de tolos. Como nós vimos aqui, é melhor que nós não venhamos a fazer votos, do que fazer votos que não estão de acordo com a palavra de Deus, ou até estão de acordo, mas não cumprir esse voto. E devemos também, como nós vimos agora por último, domar a nossa língua, para que nós não venhamos pecar contra Deus e orar muito para que o Espírito Santo nos ajude, porque nós sabemos a dificuldade que é domar a língua. Mas nós devemos nos apegar à palavra, aos meios de graça, aos meios de fortalecimento, para que em Deus sejamos fortes para domar esse pequeno órgão que causa grandes males. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor.